Você já se sentiu completamente vulnerável? Aquele momento em que uma crítica pequena te derruba o dia inteiro. Uma mensagem mal interpretada te consome horas de ansiedade. Uma coisa que deu errado te faz questionar tudo. Você sabe que é reação exagerada, mas não consegue controlar. A emoção chega primeiro, violenta e absoluta, e você se vê refém dela, reagindo em vez de respondendo, defendendo em vez de entendendo, atacando em vez de escolhendo, como se cada estímulo externo tivesse controle total sobre seu estado interno. Como se você fosse apenas uma marionete emocional esperando o próximo puxão de corda. A verdade incômoda é que a maioria das pessoas vive assim, completamente exposta ao mundo, sem filtros, sem defesas mentais, sem estrutura interna que segure o impacto. E então cada dia vira uma montanha-russa emocional, onde você não controla nada. Acorda bem, lê um comentário ruim, fica mal, estava mal, recebe um elogio, fica bem, estava bem, alguém te ignora, fica péssimo. Sua paz interior virou refém de variáveis externas que você jamais vai controlar. E isso não é viver. É apenas sobreviver em modo de reação constante. Hoje eu vou te mostrar 10 lições práticas do estoicismo que transformam a mente num lugar seguro. Uma fortaleza onde você pode escolher a resposta em vez de ser arrastado pela reação. Não é uma promessa de invulnerabilidade. É uma habilidade palpável de reagir com firmeza quando tudo insiste em te abalar. Se você já perdeu noites por algo que no fim nem importava tanto, se você se pega reagindo no automático às redes, às críticas, às frustrações do trabalho ou da vida pessoal, essas lições são para você. O princípio central do estoicismo é brutal na sua simplicidade. Não são os eventos externos que nos perturbam, mas nossa interpretação deles. Mudar esse modo de olhar não é negar emoções. É recuperar a capacidade de escolher como responder. E escolha é poder. Escolha é liberdade. Escolha é a diferença entre viver como vítima das circunstâncias ou como arquiteto da sua própria paz. Vamos trabalhar cada lição com clareza total. O que significa, por que importa, um exemplo concreto e um exercício curtíssimo que você pode fazer agora. Aqui estão as 10 lições que vamos percorrer. Transforme a mente numa fortaleza através do controle de interpretações. Separe o que depende de você do que não depende. Responda com silêncio e não com reação. Despreze o insignificante e escolha suas batalhas. Use perspectiva temporal para ampliar seu horizonte. Solte expectativas e liberte-se da ilusão de controle. Fortaleça-se no desconforto planejado. Pratique indiferença produtiva e não personalize acontecimentos. Use premeditatio malorum para visualizar dificuldades. E pratique amor fati, aceitando e transformando tudo em virtude. Existe um padrão invisível que está destruindo sua paz agora mesmo. E você nem percebe porque ele se disfarça de cuidado. Os estoicos chamavam a mente de fortaleza. Mas fortalezas não aparecem do nada. Elas são construídas pedra por pedra, dia após dia, através de prática consistente. Marco Aurélio construiu a dele através de exercícios diários. Epicteto construiu a dele mesmo sendo escravo. Sêneca construiu a dele no meio da corte romana corrupta. Cada um deles tinha um método específico de construção mental deliberada. E sem método claro, você está apenas reagindo à vida, não construindo nada sólido. Por isso existe um material completo de estoicismo aplicado, com mais de 20 módulos que ensinam exatamente como construir resiliência mental, controle emocional e disciplina real. Você vai ter acesso a um desafio de 45 dias estruturado para aplicar dia após dia, áudios guiados de reprogramação mental e toda a sabedoria de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, traduzida para a vida moderna. Mais de 2.000 pessoas já começaram a construir essa fortaleza interior. Se você quer parar de ser vulnerável aos acontecimentos externos, clique no link aqui na descrição. O acesso é imediato após a compra. Mas deixe aberto em outra aba. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o próximo insight vai fortalecer ainda mais o que você está aprendendo. Vamos começar com a primeira lição. E essa é a base de tudo.
A primeira lição é transformar a mente numa fortaleza controlando suas interpretações. O estoicismo ensina que a primeira linha de defesa não é alterar o mundo, mas mudar a forma como o interpretamos. A mente que constrói muros seguros faz isso escolhendo as interpretações que alimenta. Cada evento passa por um filtro. O que aconteceu e o que eu digo que isso significa. Essa segunda parte, a narrativa interna, é onde mora o poder. Epicteto colocava isso com clareza brutal. Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Não é fatalismo. É a consciência de que você pode treinar esse filtro. Por que isso importa tanto? Porque quando sua narrativa automática transforma um desacordo em desgraça pessoal, sua resposta começa no pânico. Quando você aprende a desacelerar e questionar a interpretação, muitas tempestades perdem força antes mesmo de começar. Em termos práticos, isso reduz sofrimento desnecessário, melhora decisões e preserva energia emocional para o que realmente importa. Você para de gastar energia reagindo a fantasmas que você mesmo criou. Pense na última vez que um colega ignorou seu e-mail. Sua primeira narrativa pode ter sido: ele me ignora, não me respeita, já não confiam em mim. Essa história aciona raiva ou ansiedade. Uma interpretação diferente, mais neutra e investigativa, altera o rumo. Talvez esteja ocupado. Talvez tenha mudado o procedimento. Vou checar com calma. A diferença entre as duas leituras muda seu dia inteiro. Uma te prende em ruminação inútil. A outra te libera para a ação produtiva. Exercício prático agora. Da próxima vez que algo te disparar, pare por 7 segundos. Pergunte-se em voz baixa: qual história estou contando? Essa história é a única explicação possível? Respire e escolha a interpretação mais útil, não a mais agradável, a mais útil. A que te permite agir com clareza em vez de reagir com desespero. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faço um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. A segunda lição é separar o que depende de você do que não depende. Essa é a pedra angular da prática estoica. Dividir o mundo entre aquilo que está sob seu domínio, suas ações, julgamentos, esforços, e aquilo que não está, opiniões alheias, sorte, clima, decisões de outras pessoas. Quando você identifica corretamente essa linha, economiza energia e foca onde há real retorno. Essa separação parece óbvia até você perceber quantas horas por dia gasta tentando controlar o incontrolável. Por que isso ajuda a não ser derrubado? Porque grande parte da angústia vem de investir esforço emocional em coisas que nunca poderá controlar. Você não controla se vão te promover. Controla a qualidade do seu trabalho e como se apresenta. Você não controla se vão te amar. Controla como você trata as pessoas e a clareza com que se comunica. Entender onde agir e onde aceitar muda a relação com frustração, reduz a sensação de impotência e permite um emprego de energia muito mais eficiente. Pense numa conversa difícil com seu chefe. Você não controla a reação dele. Controla sim o tom que você usa, a clareza do que diz e as alternativas que sugere. Se você confunde essas esferas e tenta controlar a opinião do outro, vai se desgastar sem ganhos. Focar no que depende de você, apresentar fatos, ouvir com calma, propor soluções, aumenta a chance de resultado e preserva sua tranquilidade. Você faz sua parte e solta o resto. Porque o resto nunca foi seu para começar. Exercício. Diante de um incômodo hoje, escreva mentalmente 2 colunas. Depende de mim e não depende de mim. Identifique uma ação concreta para a coluna de depende de mim e comprometa-se a executá-la. Ignore completamente a outra coluna. Ela não merece 1 segundo do seu tempo. Gostou dessa dica? Me conta aqui nos comentários o que você achou. A terceira lição é responder com silêncio e não com reação. Muitas reações nos parecem inevitáveis,
Mas há um poder silencioso no não imediato. Não responder para manter sua integridade emocional é uma escolha ativa, não uma fraqueza. O estoico valoriza a palavra medida e a ação calculada. Silenciar não é suprimir. É permitir que a razão e o propósito dictem a resposta, em vez do impulso. É criar espaço entre estímulo e reação. E nesse espaço mora a sua liberdade. Por que isso importa? Porque reações costumam ser arrependidas. A raiva que se verbaliza sem filtro quebra relacionamentos e expõe vulnerabilidades. Quando praticamos o silêncio intencional, ganhamos espaço para avaliar, para adiar uma resposta, até que seja útil e eficaz. E isso preserva respeito próprio e social. Mais importante, preserva sua energia, porque cada reação impulsiva drena você emocionalmente e raramente resolve o problema. Pense na última vez que alguém publicou algo provocativo nas suas redes e você sentiu o impulso de retrucar. Se responder no calor, a discussão cresce, toma tempo e ruído emocional. Se silencia, respira e escolhe ignorar, responder com calma ou tratar o assunto em particular, você controla o alarde e mantém vantagens estratégicas. Você não está sendo passivo, está sendo estratégico, e estratégia sempre vence impulso no longo prazo. Exercício. Antes de responder a uma mensagem ou comentário que te irritou, conte mentalmente até 10 e escreva no pensamento uma resposta alternativa que seja útil, não apenas justificativa de emoção. Pergunte: essa resposta resolve algo ou apenas descarrega minha raiva? Se for só descarga, não envie. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. A quarta lição é desprezar o insignificante e escolher suas batalhas. Nem tudo merece sua atenção. O estoicismo convida a uma seleção racional das causas e das dores que valem seu tempo. Desprezar o insignificante não é crueldade, é economia de atenção. É reconhecer que cada preocupação tomada é um recurso gasto que não volta. E você tem recursos limitados, energia mental limitada, atenção limitada, tempo limitado. Gastar isso com o trivial é luxo que você não pode se dar. Por que isso é libertador? Porque reduz a exposição a microestressores que corroem paciência e foco. Ao aprender a diferenciar o trivial do essencial, você direciona sua força para aquilo que move sua vida adiante. Trabalho, relações profundas, projetos de longo prazo, e deixa pequenas picuinhas fora do arsenal. Você para de sangrar energia em 1000 cortes pequenos e concentra onde realmente importa. Compare o desgaste em responder a comentários negativos sobre uma foto com a energia investida em se preparar para uma apresentação importante. A escolha pela segunda é um ato estoico. Proteger-se do ruído para preservar a produtividade e o equilíbrio. A maioria das pessoas desperdiça 80% da energia em 20% de problemas que não mudam nada. Inverta essa equação e sua vida muda. Exercício. Toda manhã, identifique 3 coisas que realmente merecem sua energia no dia. Tudo o que não estiver nessa lista pode ser descartado ou adiado. Se alguém trouxer algo que não está na lista, você já tem sua resposta pronta. Não agora. O que você aprendeu agora vale ouro. Se você sente isso, deixa o like. A quinta lição é usar perspectiva temporal para ampliar seu horizonte. Os estoicos nos pedem que olhemos além do momento, que coloquemos eventos em uma escala maior. Uma dor que hoje parece definitiva, amanhã pode ser apenas uma marca. Marco Aurélio, em suas reflexões, nos lembra de observar a transitoriedade de tudo e de como nossa reação se encolhe quando a colocamos no tempo certo. A perspectiva amplia o campo e reduz o pavor. Porque pavor nasce de achar que o momento presente é eterno. Porque isso reduz a capacidade de sermos derrubados. Porque muitas emoções extremas nascem da noção errada de permanência. Ao perceber que coisas mudam, que estamos numa via longa, o que antes era um terremoto vira um tremor suportável. A perspectiva temporal dá resistência ao choque inicial e permite decisões melhores e menos impulsivas. Você para de tomar decisões permanentes baseadas em emoções temporárias. Você recebe uma crítica severa no trabalho. No calor, a voz interior sussurra: acabou a sua carreira.
Ao aplicar a lente do tempo, você reequaciona. Isso é um feedback em um momento. Como posso usar isso para crescer na próxima semana, no próximo mês? Essa visão reduz a ansiedade e cria caminhos de ação. Transforma a catástrofe em aprendizado. E aprendizado é o que constrói carreiras sólidas. Exercício. Quando algo te atingir, imagine daqui a 1 ano. Isso vai importar da mesma forma? Respire e descreva, em uma frase, como você quer enxergar essa situação daqui a 12 meses. Essa frase se torna seu guia de ação hoje. Se você se reconheceu nisso, comenta aqui embaixo. Eu. Só isso. Quero ver quantos de vocês estão nessa jornada. A 6ª lição é soltar expectativas e libertar-se da ilusão de controle. Expectativas são sementes de frustração. Esperar que o mundo se alinhe ao seu plano é confiar em algo que, em grande parte, está fora do seu controle. O estoicismo não exige passividade. Exige realismo. Planeje, faça o seu melhor e esteja preparado para que o resultado não corresponda ao esperado. Porque o mundo não te deve nada. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais livre você fica. Por que isso fortalece? Porque a tensão entre o que esperamos e o que acontece é a principal fonte de sofrimento. Reduzir essa lacuna pela moderação nas expectativas cria uma margem de resiliência. Quando você aceita a possibilidade de resultados indesejados, fica mais apto a recuperar-se, a ajustar rota e a manter serenidade. Você para de ser refém de um roteiro imaginário que o mundo nunca prometeu seguir. Antes de uma entrevista, você imagina o emprego perfeito e já se vê confortável no novo cargo. Se isso não se concretiza, a decepção pesa brutal. Ao regular suas expectativas, reconhecendo que o resultado pode variar, você fica mais disponível para aprender com cada etapa do processo e para persistir sem perder compostura. Você trata cada resultado como dado, não como sentença sobre seu valor. Exercício. Ao projetar um resultado importante hoje, escreva 3 possíveis desfechos: ideal, aceitável e adverso. Em seguida, planeje uma ação específica para cada cenário. Essa preparação mental te blinda contra o choque e te dá mapa de ação para qualquer resultado. A diferença entre conhecer filosofia e viver filosofia é brutal. Sêneca e Epicteto não apenas escreviam sobre sabedoria, eles praticavam exercícios mentais específicos todos os dias. Não dependiam de motivação, dependiam de método estruturado. E esse é o problema da maioria. Elas sabem o que precisam fazer, mas não têm a estrutura para executar. Por isso existe um material completo de estoicismo prático, com mais de 20 módulos que ensinam exatamente como aplicar esses princípios na sua rotina. Você vai encontrar um desafio de 45 dias com missões diárias que eliminam a paralisia da escolha, áudios de reprogramação mental para ouvir ao acordar, e todo o conhecimento dos grandes estoicos traduzido para a vida moderna. Isso já transformou a vida de mais de 2.000 pessoas. Se você quer parar de apenas consumir conteúdo e começar a transformar sua mente de verdade, clique no link na descrição do vídeo. O acesso é imediato. Mas guarde esse link. Você entra depois de absorver o resto deste vídeo, porque o próximo ensinamento vai mudar como você enxerga controle emocional. A 7ª lição é fortalecer-se no desconforto planejado. Os estoicos não buscam evitar todo o desconforto, buscam treiná-lo de forma dirigida. Expor-se ao frio, à privação moderada de conforto, ao desafio controlado, constrói resistência psicológica. Assim como um atleta levanta carga progressivamente para fortalecer músculos, o praticante estoico busca situações que ensinem autocontrole e tolerância. Você treina na paz para não quebrar na guerra. Por que isso importa? Porque a vida reserva frustrações reais. Se nunca experimentamos desconforto voluntário, qualquer adversidade nos parece insuportável. Enfrentar pequenas privações intencionais reduz a necessidade de fugir quando algo pior surge, e ensina que você sobrevive e aprende. Cada pequeno desconforto enfrentado voluntariamente é vacina contra o desespero futuro. Comprometer-se a um dia sem redes sociais por semana pode parecer pequeno, mas ensina foco, reduz ansiedade e provê clareza. Outro exemplo é acostumar-se a começar o dia sem café ocasionalmente.
Esse pequeno desconforto mostra que você pode funcionar sem certas dependências e que a tolerância emocional ao incômodo aumenta. Você descobre que é mais forte do que pensava. E essa descoberta muda tudo. Exercício. Escolha um desconforto leve para hoje. Ficar 30 minutos sem checar o telefone. Uma caminhada rápida sem música. Tomar um banho frio pela manhã. Observe como seu corpo e mente reagem. Anote mentalmente: sobrevivi, aprendi, cresci. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. A 8ª lição é praticar indiferença produtiva e não personalizar acontecimentos. No estoicismo, a palavra indiferença não é apatia. É uma escolha deliberada sobre onde investir afeto e energia. Ser indiferente nesse sentido é permitir que os acontecimentos externos existam sem transformar automaticamente em julgamento sobre seu valor pessoal. Trata-se de criar uma distância inteligente entre o evento e a identidade. Aquilo que acontece não é, necessariamente, um veredito sobre quem você é. Quando você não personaliza tudo, diminui a carga emocional que cada pequena contrariedade carrega. A indiferença estoica é seletiva. Você é sensível ao que importa e neutro ao que é irrelevante. Isso não quer dizer que ignore feridas reais ou se recuse a responsabilizar injustiças. Pelo contrário, ao não inflar cada episódio com significado moral sobre si mesmo, você fica mais capaz de distinguir quando é necessário agir, protestar ou pedir reparação. Imagine que um cliente faz uma reclamação ríspida sobre um serviço que você prestou. Se você assume imediatamente que o ataque reflete sua incompetência, perde o foco. A indiferença produtiva permite separar a crítica do cliente, evento exterior, e seu desempenho real, o que depende de você. Em vez de reagir no calor, você acolhe o feedback, investiga os fatos e oferece solução ou correção, se necessário. Assim, transforma um atrito em melhoria, sem que sua autoestima seja o campo de batalha. Exercício. Quando sentir que algo te fere por fora, pare e diga mentalmente: isso é externo, eu escolho onde responder. Se for algo que realmente exige ação, liste uma resposta objetiva. Se não, deixe passar. Simples assim. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. A 9ª lição é usar premeditatio malorum. Visualizar as dificuldades para enfraquecê-las. Premeditatio malorum, a premeditação dos males, é uma das ferramentas mais práticas do estoicismo. Não é pessimismo, é treino. Ao imaginar, de forma controlada, os possíveis contratempos, você reduz o impacto emocional quando algo realmente acontece. Visualizar perdas, erros e imprevistos é como acostumar-se ao frio antes de um mergulho. Quando a água chega, o corpo e a mente já sabem o que fazer. Por que a visualização negativa funciona? Porque a emoção extrema nasce em grande parte do choque, da quebra abrupta entre o esperado e o real. Quando você já contemplou mentalmente cenários adversos, o golpe perde a novidade. Além disso, esse exercício permite planejar. Ao imaginar que algo deu errado, você pode prever ações, estabelecer planos de contingência e identificar recursos que serão úteis. A premeditatio não paralisa. Ela cria um mapa de como reagir com eficácia. Antes de uma reunião importante, passe 3 minutos visualizando 3 problemas possíveis. Perguntas difíceis, objeções ao seu plano, atraso técnico. Para cada problema, imagine uma resposta concreta e prática. Quando a reunião ocorrer, se algum desses imprevistos aparecer, você terá reações prontas e não ficará à mercê do estresse. Você transformou surpresa em cenário esperado. Exercício. Dedique 5 minutos hoje para imaginar um resultado adverso em algo que te preocupa. Descreva 3 cenários e 2 ações concretas para cada um. Anote mentalmente ou em poucas linhas as soluções. Essa preparação mental vale ouro quando o improvável acontece. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos. A 10ª lição é praticar amor fati.
Aceitar e transformar tudo em virtude. Amor fati, amar o destino, é a atitude estoica que eleva a aceitação à atitude de amor. Não só aceitar o que aconteceu, mas encontrar modo de usá-lo para crescer. Não se trata de resignação passiva, mas de transformar circunstâncias, por piores que sejam, em matéria-prima para a virtude, coragem, temperança, justiça, sabedoria. Esse movimento muda a relação com a realidade. Ao invés de resistir com raiva, você busca sentido e utilidade em cada experiência. Por que esse princípio liberta? Porque quando você ama o que acontece, o evento deixa de ser um inimigo permanente. Ele se torna um professor. Amor fati reduz sofrimento porque dissolve a fricção entre sua vontade e o fato consumado. Ao cultivar essa postura, você diminui horas de lamento inútil e aumenta a capacidade de aproveitar oportunidades que surgem disfarçadas de perda. Marco Aurélio, embora escrevesse governando um império, nos oferece a lembrança contínua de que aceitar o que está fora do controle e trabalhar com o que se tem é um caminho para a paz. Se você perde um projeto importante, em vez de se fixar na perda, pergunte: o que essa experiência me ensina? Quais habilidades posso desenvolver para a próxima tentativa? Quais relações precisam de reparo? Transformar o episódio em pergunta prática é uma aplicação efetiva de amor fati. Você não nega a dor. Você a transforma em combustível para crescimento. Exercício. Ao enfrentar um revés esta semana, escreva uma frase. Como posso usar isso para crescer? Em seguida, liste 2 ações pequenas que te aproximem dessa resposta. Essa prática transforma vítimas em estrategistas. Agora você tem as 10 lições. Mas conhecer não muda nada. Aplicar muda tudo. E aplicar exige sistema. Quando algo chega forte, a tentação é reagir numa corrente automática. Surge emoção, vem a narrativa, e a situação escala. Eu vou te dar agora um protocolo estoico de 3 passos para momentos de crise. Um roteiro simples que pode ser aplicado em qualquer contexto, no trabalho, em casa, nas redes sociais, para recuperar território e agir com propósito. Primeiro passo: pausa. Antes de qualquer resposta, crie um gap entre estímulo e reação. Respire por 4 ciclos lentos, observe a sensação no corpo e registre a emoção. Raiva, medo, vergonha. Esse intervalo não é fraqueza. É a janela pela qual a razão volta a operar. Ele reduz a intensidade do impulso e evita que uma reação automática crie consequências desnecessárias. Segundo passo: avaliação do controle. Pergunte-se, de forma direta: isso depende de mim? Se a resposta for sim, identifique a ação mais eficiente, pequena, concreta e imediata. Se a resposta for não, determine qual é o melhor modo de aceitar ou de responder de forma instrumental. Buscar informação, delegar ou simplesmente deixar passar. Essa etapa reconecta você com a dicotomia essencial do estoicismo: agir no que depende, aceitar o que não depende. Terceiro passo: ação com intenção. Execute um passo mínimo e produtivo. Pode ser enviar uma mensagem calma, fazer uma chamada para esclarecer, anotar um plano de contingência, ou escolher não responder. Fundamental: a ação deve ser alinhada com seus valores e com a realidade, não com o calor do momento. Ela deve ser pequena o suficiente para ser feita em 10 minutos, mas significativa o bastante para retomar o controle da situação. Esse protocolo funciona como um ritual rápido. Repita pausa, avaliação, ação, e verá que a maioria das crises perde combustível. É a aplicação prática das lições anteriores. O escudo do silêncio, a separação do que depende, a visualização prévia, a indiferença seletiva e o amor fati. Juntas, as lições criam um sistema que protege sua atenção, preserva sua energia e amplia sua eficácia. Para transformar essas ideias em hábito, adote uma rotina simples que pode ser feita ao acordar ou antes de começar o trabalho. 2 minutos de premeditatio malorum. Imagine um pequeno contratempo possível naquele dia e visualize sua resposta prática. 1 minuto de autoexame. Repasse mentalmente uma situação recente em que reagiu no automático e identifique um ponto de melhoria. 2 minutos de intenção. Defina até 3 prioridades do dia
E diga mentalmente onde não vai gastar sua energia, o que desprezar. Praticar essa rotina 5 minutos por dia é como afiar a lâmina da sua mente. Não promete invulnerabilidade, mas aumenta consistentemente sua resistência às intempéries. Com o tempo, os hábitos mentais se sedimentam. Pausar vira automático, avaliar o controle se torna instintivo, e as ações vêm mais alinhadas com seus objetivos. Viver como se nada pudesse te derrubar não é um estado mágico. É o resultado de escolhas sistemáticas. Escolher interpretações úteis, investir apenas onde se tem controle, responder com silêncio, desprezar o que é efêmero, ampliar a visão no tempo, soltar expectativas, treinar o desconforto, não personalizar, antecipar dificuldades e amar o que acontece. Juntas, essas 10 lições formam a arquitetura de uma mente mais resistente. Uma fortaleza com portas que você abre com critério, e muros que não surgem para isolar, mas para proteger o que é necessário. A promessa aqui é realista. Com prática, sua reatividade diminui, sua clareza aumenta, e sua capacidade de agir com propósito, em vez de reagir por impulso, cresce. Não é perfeição instantânea, é melhora contínua. Cada pequeno exercício executado é um tijolo a mais na muralha que protege sua paz interior. Agora eu te convido a agir com clareza. Escolha uma das 10 lições que mais chamou sua atenção e aplique o exercício correspondente hoje. Volte ao vídeo, comente qual lição você escolheu e escreva a palavra muralha calma nos comentários para compartilhar seu compromisso. Eu vou ler e acompanhar suas respostas. Se este conteúdo ajudou, compartilhe com alguém que precisa aprender a escolher suas batalhas e viver com mais serenidade. Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.